Fala, galera! Tudo bom com vocês? Dou aí um alô especial às minhas turmas de introdução ao estudo do direito da Leão, né, do Centro Universitário, Dr. Leão Sampaio, que a gente tem aí, diante das circunstâncias atuais do nosso país e do mundo, nos adaptando a essas novas modalidades de ensino e mais uma aula aí está sendo disponibilizada para vocês hoje. No dia de hoje a gente vai falar sobre um conteúdo que já foi iniciado na aula anterior, que é as divisões do direito, são as divisões do direito, na verdade. Nós já tínhamos falado no nosso encontro passado, que também foi disponibilizado através de videoaula, acerca do que é o ordenamento jurídico e de suas características e suas divisões, né? E no nosso encontro anterior, a gente só falou de uma dessas divisões, que foi a divisão do direito em direito objetivo e direito subjetivo, né? Lembrando que o ordenamento jurídico, na verdade, é o sistema de normas vigentes em um determinado estado, e esse sistema ele tem características próprias de sistema, né? Ele tem uma unidade, ele tem uma harmonia, e ele visa ser completo para regular a vida do cidadão, né? Do Estado. E a divisão que nós vimos em direito objetivo e direito subjetivo, algo que a gente já tinha discutido, inclusive, quando fomos tratar acerca das acepções da palavra direito, que é a ideia de que o direito objetivo é a norma jurídica que é posta para que todos dela conheçam, e a norma subjetiva já é a possibilidade, a permissão que essa norma objetiva dá para que as pessoas que se encaixam em suas condições possam exigir o cumprimento desses direitos e deveres em relação a elas. Hoje, continuando ainda esse assunto, divisões e ramos do direito, vamos falar, primeiramente, uma divisão muito comum, muito conhecida e importante do ordenamento jurídico, que é a sua divisão em direito público e privado, né? Também chamados de grandes ramos do direito, o ramo do direito público e o ramo do direito privado, sendo que cada um desses são subdivididos, tem sub-ramos também. Inicialmente, eu quero fazer uma ressalva, é muito importante. Diante de toda uma contextualização constitucional moderna que o Brasil vivencia, tá? Essa divisão, direito público e privado, ela não é mais, como muitas vezes já foi tomada, uma divisão hermética, o que isso quer dizer? Fechada, realmente incisiva, onde o direito público trata apenas de questões públicas, o direito privado apenas de questões privadas. Hoje em dia, essa divisão ela se sustenta mais de uma maneira didática para facilitar a compreensão do ordenamento, mas na verdade a gente encontra em cada sub-ramo do direito civil, direito penal, direito constitucional, direito do consumidor, a gente encontra aspectos relativos tanto a questões privadas quanto a questões públicas, tá? Mas continua ainda o estudo, é interessante e importante que a gente compreenda ainda quais são os caracteres, quais são as características daqueles ramos do direito que estão dentro do direito público e daqueles que estão dentro do direito privado. Então, aqui no slide tem uma tabela onde eu comparo, né, 3 critérios distintivos do direito público e do direito privado. É importante observar que esses 3 critérios eles devem ser analisados em conjunto, tá? Não é um ou outro, são todos ao mesmo tempo. Então, eu digo que uma situação jurídica, que uma norma jurídica, ela é de direito público, quando naquela relação que eu estou observando, eu percebo que as partes que elas se relacionam estão em relação de subordinação. O que isso quer dizer? Eu tenho ali a relação jurídica e eu percebo que nessa relação jurídica uma parte está superior à outra no que se refere ao poder de mando, ao poder de decisão, de influenciar naquela relação jurídica, tá? Essa é uma característica do direito público. Quem é que vai estar acima na relação do direito público? De forma geral, o Estado. Então, o Estado ele tem mais poder do que o indivíduo. Então, ele estaria ali de uma maneira que, nas normas de direito público, o cidadão ele não tem espaço para opinar, ou para escolher, ou para divergir do que a norma diz. A norma é o que nós chamamos de cogente, que é cogente, ela impõe um comportamento do qual eu não tenho como deliberar ou discutir acerca dele, só me basta cumprir. Então, no direito público, a gente vai ter uma relação de coordenação, ou de subordinação, desculpe, subordinação de vontades. A minha vontade se subordina à vontade do Estado, do órgão público. E no direito privado,
eu já vou ter uma relação de coordenação de interesses. Olha que interessante. No direito privado, como eu vou ter aí prevalecendo a autonomia da vontade, o que é essa autonomia da vontade? A liberdade que o Estado dá, de que as pessoas elas deliberem, elas discutam, elas decidam acerca de suas questões cotidianas, do dia a dia, tá? Então, um exemplo para a gente compreender bem essa questão da relação de coordenação é que se eu tenho um imóvel e eu coloco esse imóvel para alugar, eu não sou obrigada a alugar. Eu coloquei porque eu quis, e a outra pessoa que está lá interessada em olhar um imóvel para locação também não é obrigada a alocar o meu imóvel, muito menos pelo valor do que eu estou oferecendo. Né? Eu estou oferecendo R$ 800 para a locação daquele imóvel, aquela pessoa só quer pagar 500. Ela é obrigada a alocar por 800 ou eu sou obrigada a diminuir o valor para 500? Não. A gente vai negociar, vai discutir, ou a gente pode entrar em um acordo, por exemplo, nos 3 primeiros meses, eu permito que seja R$ 500, mas depois a gente vai aumentando progressivamente o valor. Se a outra pessoa concordar, ótimo, está fechado aquele contrato locatício. Então, veja que numa relação de direito privado, as partes, elas deliberam, elas discutem, elas coordenam suas vontades e seus interesses. Já na relação de direito público, a relação de subordinação, para a gente entender essa relação de subordinação, vou dar um exemplo muito básico. Está lá previsto na norma jurídica de direito tributário que todos nós temos que pagar o IPVA dos nossos veículos, e esse valor do IPVA é calculado com base em uma alíquota total, que é um percentual que vai ser aplicado no valor do veículo. Eu não tenho como discutir sobre isso. Não, aplica esse valor aqui, eu estou numa situação difícil, eu não tenho como negociar. São aqueles termos e pronto, eu simplesmente tenho que cumprir. É uma relação de subordinação. Outra situação que distingue bastante o direito público e o direito privado é quando eu observo quem é que está se relacionando naquela relação jurídica, quais são os polos da relação, quem são os sujeitos da relação. Numa relação de direito público, eu observo que eu vou ter uma relação do Estado com o particular, eu acabei de dar um exemplo, uma relação de direito tributário, o indivíduo paga o imposto para o Estado, certo? Então, a relação jurídica é indivíduo-Estado. E também aquelas situações em que o Estado se relaciona com o outro Estado. Então, o Estado brasileiro, ele assina um tratado internacional com a Argentina. Então, nesse caso, é uma relação de direito público, porque são dois entes estatais que têm toda uma característica de ente de soberano, né, seu povo, seu território, e que fazem essa relação que vai ser considerada relação de direito público. Já no direito privado, de forma geral, nós teremos a relação particular a particular, indivíduo para indivíduo. Um outro exemplo de situação de direito privado, um casamento. Um casamento é um indivíduo com um indivíduo, tá? O exemplo da própria locação que eu acabei de falar também, um indivíduo se relacionando com outro indivíduo particular, tá? E o terceiro critério distintivo de direito público e privado, não menos importante, é observar qual é o interesse que prevalece. Observe aqui, gente, que eu estou usando a palavra prevalência. Eu não estou querendo dizer que numa relação de direito público só existe o interesse público, eu não consigo observar o interesse individual. E, de forma contrária, eu também não estou afirmando que numa relação de direito privado só vai ter interesse particular, individual. Também pode haver um interesse coletivo. Só que qual é o que prevalece? Então, prevalecer é aquele que se sobressai de maneira mais imediata, tá? Então, numa relação de direito público, o que vai prevalecer é o interesse geral, pois visa assegurar os bens essenciais a toda a coletividade. Já no direito privado, como o próprio nome nos leva a compreender, o interesse que vai prevalecer é o interesse individual, o interesse particular, tá? Então, vou dar um exemplo também de uma situação que mostra bastante as características do direito público, que é a situação que nós conhecemos como desapropriação de imóveis, por exemplo. Deve ser de conhecimento de todos, né? Você já deve ter ouvido falar que quando foi para construir aquele açude aqui no Ceará, né? O açude chamado Castanhão, existia uma comunidade que ia ser atingida pelaquela obra. E essa comunidade inteira, ela precisou ser removida do local dela para outro local, que hoje é o que se chama de Nova Jaguaribara. Então, veja que naquela situação, por mais que as pessoas dissessem, olha, a casa é minha, eu comprei, é minha, eu moro aqui, eu não quero vender, eu não quero sair daqui. Então, é o meu direito privado, direito de propriedade. Tá, mas olha só, quem é que estava pedindo ali para comprar, para desapropriar aquele imóvel? Era o Estado. E qual era a justificativa, né? Então, o polo da relação, Estado-indivíduo. Ele estava forçando aquela compra, a relação de subordinação,
porque havia ali um interesse coletivo muito maior do que o interesse individual de ter uma propriedade naquele local. Que interesse coletivo era aquele? Construir um sistema hídrico para suprir a necessidade do Estado, tá? Então, esse é um exemplo de direito público. Que já no direito privado, vamos usar um exemplo para ficar claro, de compra e venda, né, que é bem semelhante à da locação. Um indivíduo quer vender, o outro está interessado em comprar, então aí polos da relação particular-particular, há uma coordenação de vontade. Deu certinho, um quer vender, o outro quer comprar. Eles vão negociar o valor. Fechando as ideias, eles podem voluntariamente, de acordo com com a sua vontade, a autonomia da vontade, fechar esse negócio. E esse negócio é de interesse deles que estão adquirindo aquela propriedade. O que é que isso vai lhe afetar? O que é que isso está lhe trazendo de maneira imediata de consequência que seria de interesse do Estado, tá? Então, isso não vai mudar a sua vida se uma pessoa vendeu sua casa e a outra comprou, de forma geral, tá? Então, relação do direito privado. E aí, gente, compreendendo essa distinção, a gente vai ter que, hoje no Brasil, a maioria dos ramos, dos sub-ramos de direito que nós temos é de direito privado, de direito público, desculpe, tá, gente? É de direito público. Direito constitucional, direito penal, administrativo, tributário, eleitoral, ambiental, processual, previdenciário, internacional, público, são alguns exemplos que eu coloquei aqui, tá? E do direito privado, direito civil, direito comercial, empresarial, agrário, internacional, privado. Na nossa próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre qual é o objeto de estudo de cada um desses sub-ramos, né? Então, qual é o objeto de estudo do direito constitucional, direito penal, direito civil, que é o que a gente chama, né, os doutrinadores, de introdução ao estudo do direito, chamam de enciclopédia jurídica, que é você compreender todos esses sub-ramos, tá? Mas, a partir de agora, desde já, eu quero fazer uma observação, que é essa que está aqui abaixo. Nós temos alguns ramos do direito, como, por exemplo, o direito do trabalho, e o direito do consumidor, que eles não se encaixam de forma perfeita em um ou outro ramo desse, nem como direito público, nem como direito privado, porque as suas características, né, as relações que eles regulam, esses ramos, esses sub-ramos, ora são relações de cunho particular, ora são relações de cunho público. Vou dar um exemplo para vocês no direito do trabalho. Quando eu faço um contrato de trabalho individual, né, eu estou ali numa relação de direito privado. Uma pessoa está contratando o meu trabalho, minha mão de obra, eu estou oferecendo a minha mão de obra, a gente vai negociar acerca do valor que vai ser pago, do regime de trabalho, claro, tudo dentro dos limites legais, mas a gente tem essa liberdade. Então, seria aí o direito individual do trabalho, dentro do direito privado. Entretanto, o direito de trabalho também regula o direito coletivo do trabalho, que é aquela parte do direito de trabalho que vai falar dos movimentos sindicais, dos dissídios coletivos, dos acordos coletivos. Então, já encara o trabalhador como um grupo, como um coletivo, né? E não como um indivíduo, que já seria aí para o ramo do direito público. E no direito do consumidor, por exemplo, a gente vai ter regras que vão visar regular a relação do consumidor com o fornecedor de uma maneira mais individual, mais pontual. Então, eu comprei um notebook e esse notebook veio com defeito. Isso é algo que diz respeito a mim e ao fornecedor, a mim, consumidor, e ao fornecedor. Então, eu vou lá atrás de consertar, de trocar, ou de ter aquele crédito para outra compra, enfim. Isso é algo que diz respeito a esses dois lados da relação que são particulares. Agora, existem situações em que as relações de consumo, elas atingem uma massa indeterminada de pessoas. Então, por exemplo, quando um fornecedor de grande porte, ele faz uma propaganda enganosa, uma propaganda ofensiva, que é distribuída na mídia televisiva, na mídia da internet, e atinge um número indeterminado de pessoas, ferindo a moral, a ordem pública, os direitos individuais e coletivos. Então, numa situação como essa, eu já teria o direito do consumidor regulando as relações de consumo, mas com um olhar global, um olhar mais público e coletivo, tá? Por isso que alguns doutrinadores vão dizer que o direito do trabalho e o direito do consumidor seria um novo ramo do direito, que seria o direito coletivo, tá? Então, teria o direito público, o direito privado e o direito coletivo. Já vão ter outros que vão dizer que o direito do trabalho é direito público, ou que o direito de trabalho é direito privado, ou que o direito de trabalho do consumidor são ramos sui generis. O que seriam ramos sui generis? Que são sem precedentes, que são próprios, específicos e que não se encaixariam em nenhuma dessas divisões, tá? Veja, professor, e agora que tem um monte de visão diferente dos doutrinadores, o que eu respondo na prova?
Ora, você vai responder exatamente isso, que quanto ao ramo do direito do trabalho do direito do consumidor, por suas características, eles não se encaixam necessariamente nem dentro apenas do direito público nem do direito privado, havendo divergências doutrinárias quanto a isso, tá? Beleza? Vamos lá. Nossa próxima divisão é o direito compreendido enquanto direito objetivo, substantivo e direito adjetivo. Vixe, professor, substantivo e adjetivo, a gente está tendo aula de gramática de português. Não necessariamente, mas a gramática e o português nos ajudam nesse momento a compreender essa divisão do direito, tá? Uma divisão que também pode ser chamada de direito material e direito formal, tá, gente? Direito material e direito formal é a mesma coisa que direito substantivo e direito adjetivo. Só que eu vou me apegar neste momento agora a palavra substantivo e adjetivo para que a gente possa compreender melhor essa divisão. Se a gente for pensar lá na gramática, lá no português, o que é o direito substantivo, o que é o substantivo e o que é o adjetivo, quem recordar aí das aulas de português, ensino fundamental, vão lembrar que substantivo é a palavra que dá nome às coisas, que nomeia as coisas, os fenômenos, os objetos, as pessoas. E adjetivo é a palavra que dá qualidade às coisas, né, que atribui valor às coisas, tá? Então, levando esse raciocínio para entender o que é o direito substantivo e o direito adjetivo, vamos pensar comigo. O direito substantivo é aquele que vai nomear os direitos, que vai dizer quais são os direitos, vai categorizá-los. O direito adjetivo, portanto, vai dar uma qualidade a esse direito substantivo. Vai qualificá-lo. Qualificá-lo de que maneira? Que nós estamos utilizando essa expressão aqui. Na maneira de que o direito adjetivo se liga ao direito substantivo para dar a ele efetividade, possibilidade de concretização. Então, vamos lá. Imaginemos a seguinte situação, por meio do exemplo, para ficar mais fácil ainda a compreensão dessa divisão do direito. Um legislador, ele estava andando pela rua, né? Uma situação bem hipotética, tá, gente? Um legislador, né, há um tempo atrás, estava andando pela rua e ele observou que uma pessoa chegou em outra e discutiram, e nessa discussão um pegou uma arma e atirou na outra. E isso causou a morte daquela pessoa. Esse legislador já disse, mas gente, olha só o que aconteceu aqui. Eu acho que isso vai contra o que a gente acredita, né? Uma pessoa tirar a vida da outra, isso está errado. Já sei, vou dizer que isso é errado, que isso é um crime, vou chamar esse crime de homicídio. Gente, é mais ou menos assim, de uma maneira bem, como é que eu posso dizer, bem simplória, que são criados os nossos direitos, né? Os nossos direitos, eles não caem das nuvens. As nossas normas, elas são fruto da nossa realidade social. Né? Então, quando se surge uma norma através do nosso legislador, por exemplo, é observando os fatos sociais. Observa-se aquele fato, nomeia ele e coloca ele na norma. Então, foi isso que aconteceu com o crime de homicídio, que é tão conhecido e tão antigo na história do direito, tá? Então, olha só, eu peguei aquele fato social e regulei ele, dando nome a ele e dizendo que ele é um crime que vai ter uma pena para quem cometer aquela ação. Olha só, isso é o direito substantivo. Eu estou regulando diretamente os fatos sociais. E é por isso também que o direito substantivo se chama direito material, gente. É a matéria do direito, a matéria, o grosso do direito. Eu observo a realidade e eu vou diretamente regulá-la. Dizer o que é direito, o que é dever. Nomear esses direitos. Olha, aqui é o direito de férias. Essa situação aqui é o direito à licença maternidade. Essa situação aqui é uma obrigação de pagar imposto. Tá? Então, define as relações jurídicas e cria direitos e deveres. Onde é que eu vou encontrar esse tipo de norma? Essas normas que dizem qual é o grosso do direito, qual é o conteúdo, quais são os nossos direitos e deveres. Dois tipos de normas principais que trazem esse direito material ou substantivo: o Código Penal e o Código Civil. Então, por exemplo, o Código Civil diz o que é casamento, diz o que é pensão, diz o que é contrato. Então, regula os fatos de uma maneira direta. Ah, professora, mas não adianta de nada eu dizer que uma pessoa que matou a outra, isso é um crime, e eu chamo esse crime de homicídio, e eu digo que quem cometer essa ação vai receber uma pena, mas se essa pessoa não receber, como é que eu faço para que ela receba? Eu fui testemunha de um crime, e aí? O que eu preciso fazer para que, de fato, aquela pena venha a ser aplicada? Ora, senhores, precisa-se ter todo um procedimento, todo um processo judicial para concretizar aquele crime de homicídio, para que ele possa, de fato, né, o sujeito que o cometeu,
receber a pena correspondente. Então, todo esse processo judicial, todo esse caminhar que o sujeito precisa fazer para concretizar aquela norma é o que nós chamamos de direito adjetivo ou formal. Portanto, é o ramo do direito que traça os meios de realização dos direitos, mostra como a gente deve agir. Vou dar um exemplo aqui. Olha só, você foi testemunha de um crime de homicídio. E o que é que vai precisar acontecer? Você vai precisar se dirigir até a delegacia, ou então, né, se um policial chegou até lá, enfim, você vai prestar vai notificar a autoridade competente de que aconteceu um fato criminoso, né? Após ter tido essa notícia, crimes que nós chamamos no direito penal, direito processual penal, melhor dizendo, o delegado de polícia, ele vai instaurar um inquérito policial que vai investigar todo o fato ocorrido. Ao final desse inquérito, ele vai indiciar uma pessoa como suspeita daquele crime ou não, tá? Feito esse indiciamento, esse inquérito vai para o membro do Ministério Público, que irá analisar as provas coletadas no inquérito, as provas coletadas no inquérito, e vai decidir se vai denunciar ou não aquele sujeito, ou seja, iniciar contra ele uma ação penal. Iniciada essa ação penal, o juiz vai receber aquela denúncia, vai chamar a outra parte para apresentar a defesa, depois vai ter uma audiência, onde tem uma ordem também de quem vai ser ouvido na audiência. Primeiro são ouvidas a acusação, as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, por último o acusado. Depois disso, vai ter uma decisão do juiz pronunciando ou impronunciando esse sujeito para ir até o júri. Depois vai ser marcado um júri popular, onde vai ser formado o conselho de sentença, e vão ser apresentadas as provas, e vai ser deliberado e votado, enfim. Vê que eu estou discorrendo, gente. Durante todo um processo, todo um trâmite, primeiro vai acontecer isso, depois aquilo, tem um prazo assim, tem que fazer um documento tal, fazer uma diligência tal. Veja, como é que eu sei isso? Eu sei isso porque existe ramos do direito, existem normas jurídicas que o seu conteúdo é exatamente o conteúdo, não dizer o que é crime, mas como eu vou proceder para processar e apurar a responsabilidade do sujeito que cometeu um crime. Portanto, o ramo do direito, a divisão do direito objetivo e formal vai regular o processo de fazer cumprir as leis subjetivas. E é por isso também que os exemplos que nós temos aqui de direito adjetivo são exemplos que se ligam ao direito substantivo. Olha só, Código de Processo Penal traz o direito adjetivo penal, enquanto o Código Penal traz o direito substantivo penal. O Código Civil traz o direito substantivo civil e o Código de Processo Civil vai trazer o direito adjetivo civil. Então, para ficar mais claro ainda para quem não conseguiu entender, lá no Código Civil é que vai ter dizendo que um parente em relação ao outro tem o dever de sustento, de cuidado, de amparo, tá? Que os pais devem cuidar dos filhos e tudo mais, e que existe o que nós chamamos de direito a alimentos, que é a prestação por quem tem condições para aquela pessoa que tem necessidade de receber as condições básicas para a sua manutenção, para a sua existência. Então, isso é o famoso direito pessoal alimentício. Onde é que eu vou saber, professora, eu tenho direito à pensão alimentícia, mas como é que eu vou fazer para concretizar esse meu direito, já que o meu pai, por exemplo, não quer pagar voluntariamente essa pensão? Ora, senhores, vocês vão aprender isso quando forem estudar processo civil, que nós temos leis e também tem uma lei própria de alimentos, mas também temos dentro do processo civil, do Código de Processo Civil, todo o trâmite. Olha, você vai ter que contratar um advogado, que vai ter que fazer uma petição inicial, que é o documento que dá início ao processo, que ele tem uma formalidade assim, 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 assim. Depois de ter sido feito esse processo, você tem que endereçar esse processo, encaminhá-lo ao juiz competente, que é o juiz tal, tal, tal e tal. Desse juiz vai receber, depois de receber, ele tem que fazer o quê? Então, todo esse caminho, todo esse percorrer, até chegar ao dia em que o juiz vai emitir uma sentença obrigando o pagamento daquela pensão alimentícia. Isso é o que a gente estuda no direito adjetivo ou formal, o que traz as formalidades, né? O procedimento, processo, tá, gente? E aí agora, feita essa distinção, eu pergunto aos senhores, nós, enquanto estudantes de direito, devemos dominar e conhecer o direito substantivo ou o direito adjetivo? A resposta é os dois, tá? Porque, gente, quem dera todos nós conhecêssemos o direito substantivo. Meu sonho é que toda a sociedade soubesse o direito substantivo, ou seja, conhecesse os seus direitos e deveres. Cabe, entretanto, aos profissionais do direito dominar com excelência o direito adjetivo.
né? Para além de saber quais são os direitos e deveres das pessoas, saber como agir para concretizá-los. Qual é o procedimento, qual é o caminho, como se faz um processo judicial. Esse é o nosso dever também, tá? Passada essa divisão, vamos tratar agora da nossa última divisão do direito que vamos estudar, que é a divisão do direito natural e positivo. Ai, gente, desculpa, eu tô vendo agora aqui, ó, que eu esqueci de mudar. Aqui é direito natural e direito positivo, mas aqui tá correto. Eu só copiei a estrutura do slide, acaba acontecendo esses atos falhos, mas isso não prejudica a nossa compreensão nesse momento. Bom, direito natural e direito positivo, eu até coloquei aqui em destaque outras duas palavras relacionadas a esses termos, né, que é o justnaturalismo e o justpositivismo, que para os alunos que estão no primeiro semestre do curso de Direito, que vão cursar a disciplina de Filosofia do Direito, com certeza ouvirão falar sobre esses termos, estudarão esses termos, porque são as correntes filosóficas que embasam a ciência jurídica, né? Duas delas. Então, o justnaturalismo é toda uma percepção, uma forma de compreender o direito, o justpositivismo também. Só que eles têm formas de percepção, de compreensão próprias, que são distintas, e é isso que a gente vai compreender agora. Numa visão justnaturalista do direito, que defende a ideia de um direito natural, tá, gente? Esse direito natural seria compreender que, por mais que não esteja escrito por uma lei estatal, que não tenha sido criado por um Estado, existem direitos básicos que devem ser preservados para toda e qualquer pessoa, onde quer que ela esteja, independente de sua nacionalidade, independente de seu credo, sua cor, enfim, tá? Eu geralmente peço para os alunos fazerem o seguinte exercício mental. Feche os olhos e imagine um país mais diferente que você já viu ou ouviu falar na sua vida. Indo a esse país, né, imagine-se lá agora. Qual seria o direito que você gostaria que, estando nesse país, você continuasse tendo esse direito? Por exemplo, você gostaria que as pessoas mexessem nas suas malas, nas suas coisas sem sua permissão, ou que se apropriassem delas? Você gostaria que você fosse forçado a casar com alguém? Você gostaria que, se você se machucasse e sua saúde estivesse abalada, você tivesse direito a um serviço de saúde? Então, observa que esses tipos de direito que eu falei aqui, propriedade, falei aqui liberdade de escolha, liberdade sexual, eu falei aqui da questão também do direito à vida, à saúde. Então, observa que são tipos de direito que, mesmo que não estejam escritos ou reconhecidos pelo Estado, a gente quer levá-los com a gente para onde a gente for. Por que esse direito surge, gente? Por que eu tenho essa ideia de direito natural? Porque, para a visão do justnaturalismo, a própria existência humana, a própria condição humana, ela exige o reconhecimento de direitos naturais. A nossa condição de seres humanos, e que condição é essa? A condição da sociabilidade. A ideia de que nós só somos seres humanos, a gente até já falou sobre isso na disciplina de introdução, quando a gente vive em sociedade, quando a gente tem um contato com as pessoas e aprende com as pessoas a ser ser humano. Então, não dá para fugir do convívio com o outro. Só que o convívio com o outro também traz dificuldades. E eu preciso ter direitos reconhecidos para eu me manter íntegro, digno diante do outro. Só que eu só posso exigir esse direito para comigo se eu também reconhecer que o outro tem, porque o outro também é humano como eu. Então, para que a vida de sociedade possa existir, se estabelecer, né, já que todos nós somos seres livres, a gente precisa também se reconhecer como iguais na condição de dignidade humana. E é por isso que existe um conjunto de direitos que devem ser reconhecidos a todas e qualquer pessoa, independentemente de serem criados pelo Estado ou não, tá? Como é que é assim criado pelo Estado? Por exemplo, aqui no direito brasileiro, a gente tem o Bolsa Família. Bolsa Família é uma criação do Estado, outros estados não têm esse direito, tá? Agora, o direito à vida, por mais que o Estado brasileiro diga, por meio de uma lei, que a gente tem o direito à vida, mas não foi uma criação do Estado. O Estado não precisaria estar dizendo isso, porque é algo que é intrínseco da minha condição de um homem compreender que eu tenho direito à existência, porque a partir dessa minha compreensão, do reconhecimento desse meu direito, e que eu reconheço que o outro também o tem, e que a gente, por se reconhecer semelhantes nesse aspecto central, é que possibilita a convivência, tá, social. Então, gente,
partindo desse pressuposto, dessa ideia de dignidade humana que o direito natural traz consigo, é que na filosofia do direito a gente vai compreender que o justnaturalismo ele está ligado com a ideia de justo, tá? Ele compreende que o direito possui finalidades específicas, como a justiça, como a igualdade, né? E que o direito natural é aquele tipo de direito que não é criado pelo homem, mas que é um direito espontâneo, decorre da sua própria existência, da sua própria condição humana. E, portanto, seria eterno, imutável e universal. Pode ir variando o seu conteúdo, detalhes dos seus aspectos, mas ele se mantém estável, né, ao longo do tempo para todas as pessoas, tá? Já no direito positivo, o justpositivismo, pessoal, e o justpositivismo ele ganha força. Eu gosto até de fazer essa observação, porque o direito natural ele predominou durante muito tempo. Tem toda uma história do direito natural, estou resumindo para vocês, até porque não é o papel da teoria da disciplina de introdução ao estudo do direito, estudar a filosofia do direito ou teoria geral do direito, que são questões mais profundas, mas é preciso fazer a observação de que o direito natural ele tem toda uma evolução. Já tiveram épocas históricas em que se considerava que o fundamento do direito natural era a compreensão de que todos nós somos criaturas divinas e, como criaturas divinas, a gente tem que ter direitos básicos resguardados. Então, é uma visão do direito natural ligado à religião, o que já foi, de certa maneira, superado, né, dentro da teoria. E hoje se fala da condição humana, né, da contingência humana de viver em sociedade, mas o naturalismo ele já foi bastante difundido e, durante o período da Idade Moderna, ele perdeu um pouco seu espaço para o que a gente chama de direito positivo ou justpositivismo, tá? E aí, por que isso aconteceu? Quando a gente estava saindo da Idade Média para a Idade Moderna, houve uma revolução nas ciências, que é o positivismo de uma maneira geral, um positivismo científico, onde ele acreditava que só se tinha o status de ciências para se fazer ciências, precisavam seguir algumas características básicas, como, por exemplo, o método de estudo tinha que ser a observação, tinha que criar hipóteses, regras gerais, universais, experimentar essas hipóteses, enfim. Diante desse positivismo científico, o direito é bastante criticado como uma não ciência, uma ciência de segundo grau, porque como é que eu vou colocar dentro do método do positivismo científico a ideia de justiça, por exemplo? Justiça é um valor. Justiça tem uma noção que vai variar de povo para povo, de cultura para cultura. Eu não tenho como observar, como testar, né? Então, o direito era muito criticado por essa abstração que o termo justiça traz consigo. E alguns teóricos, tentando dar um status de ciência para o direito, começaram a adotar estratégias, né, de se adequar a esse método do positivismo científico e surgiu, portanto, o positivismo jurídico, onde se estabeleceu, portanto, que o objeto de estudo do direito não seria a justiça, não seria compreender quais são os direitos universais, mas sim compreender que o objetivo da ciência do direito são estudar as normas que compõem a ordem jurídica vigente, ou seja, o objeto de estudo do direito é a norma jurídica. E quem foi o principal defensor o expoente, assim, quando a gente fala em positivismo jurídico, a gente sempre lembra o nome dele, é o Hans Kelsen, na sua teoria pura do direito. E aí até o próprio nome da sua teoria pura do direito, é que ele vai dizer, olha, vamos purificar o direito dessas outras ciências, desses outros valores que rondam o estudo do direito e vamos colocar um objeto muito claro para o cientista do direito. Esse objeto de estudo vai ser a norma jurídica, enquanto aquela norma criada pelo Estado, que está dentro de um sistema jurídico, está vigente, aplicando seus efeitos, e nós vamos estudá-lo, como é que ela funciona, como é que ela se organiza dentro do ordenamento, enfim, qual é a sua validade dentro do próprio ordenamento, tá? Então, para o positivismo jurídico, o direito é aquela norma jurídica criada e posta pelo Estado. Direito positivo é o direito criado pelo Estado, tá? É uma invenção humana, é uma invenção das pessoas que dentro de um Estado são responsáveis por criar a norma jurídica, tá? O positivismo jurídico, ele atingiu seu apogeu no século XX, né? Dizem-se que, inclusive, serviu de base para alguns regimes totalitários, como, por exemplo, o nazismo alemão, onde
ao pregar um apego excessivo à norma posta pelo Estado, sem questionar seus valores, sem questionar se aquela norma está compatível com ideias de justiça ou com ideias de igualdade, ou se respeitam os direitos básicos do ser humano. Então, percebendo na visão positivismo que direito é aquela norma que o Estado cria e impõe a todos, seria essa ideia, essa noção que teria dado sustentáculo, vamos dizer assim, às ideias nazistas de Hitler, já que, ao chegar ao poder, ele era o Estado, ele que criava as normas também, né? Ele como governante da Alemanha à época. E aí o povo alemão, ao matar judeus, ao criar sistemas tão excludentes, inclusive dentro da própria educação alemã da época, para criar a ideia de que existia uma raça superior, tudo isso era legitimado, tudo isso era norma jurídica, eles estavam cumprindo a lei. Só que não havia um questionamento se essa lei é justa ou não, se essa lei condiz com a condição do ser humano ou não. A ideia era, é uma lei válida, o Estado criou e ela está vigente? Sim, então meu papel é obedecer, né? Então teve bastante esse questionamento e por isso, após a Segunda Guerra Mundial, começa-se a observar um processo de reintrodução da ideia de direito natural dentro do direito, mas agora com o que nós chamamos de direito, né, pós-positivista. Então, aqui a observação que eu coloquei, o justpositivismo teve seu apogeu no século XX, mas atualmente está em processo de transformação com o ressurgimento do direito natural. E aí a Constituição Federal de 1988 é um grande exemplo disso, porque lá nela a gente vai ter consubstanciado, posto pelo Estado, né, como direito positivo, né, mas uma série de direitos que são naturais, né? Então a gente tem a sorte, né, de por enquanto ter uma Constituição que reconhece e assegura uma série de direitos naturais e os positivou, né, e os colocou de uma maneira objetiva por norma jurídica, tá? Então, pessoal, essa é a nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, lembrando, eu estou disponível via grupo de WhatsApp e também nas nossas lives pelo Zoom, que a gente faz semanalmente nos horários das aulas. Espero que vocês tenham gostado, que assistam, né, que façam anotações e qualquer dúvida me contatem para que a gente possa sanar esses questionamentos. E, lembrando, a leitura da doutrina indicada ajuda bastante no aprofundamento do assunto. Beleza? Bons estudos a todos. Fiquem bem. Fiquem com Deus e até a próxima. Deixa só eu dar um stop aqui.